O isolamento domiciliar segue de pé no estado do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel concedeu entrevista coletiva pela manhã e voltou a pedir que a população não saia de casa. O governador do Rio se reuniu ainda pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Economia Paulo Guedes e da Saúde Luiz Henrique Mandetta através de uma videoconferência. Governadores de estados do Sudeste também participaram do encontro. Wilson Witzel manteve o tom e a decisão de continuar com a quarentena em todo o Rio. Como magistrado que fui, pedi no jargão jurídico vênia ao senhor presidente para, neste momento, discordar da sua opinião e manter, como já anunciamos ontem, o confinamento, a quarentena e as restrições de circulação de pessoas. São recomendações que, neste momento, devem ser observadas para o bem da população, para evitar o alto número de contágio e o Sistema Único de Saúde suportar as internações. Na coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, Witzel afirmou que vai ter um balanço das medidas adotadas para conter a disseminação do coronavírus no estado apenas na primeira semana de abril. O governo definiu que vai verificar os números da Covid-19 no Rio no dia 4 de abril. Os técnicos vão analisar a curva dos casos confirmados, se o crescimento foi acentuado ou se houve desaceleração. Dependendo dos resultados, as medidas restritivas tomadas pelo Estado podem ser intensificadas ou reduzidas. A partir da semana que vem, o governo inicia a doação de cestas básicas a 1 milhão de pessoas de baixa renda. Entre os beneficiados estão estudantes de escolas estaduais inscritos no Bolsa Família. Ressuscitar a economia a gente consegue. Agora, ressuscitar quem morreu é impossível. Wilson Witzel também anunciou o pedido de antecipação de parte dos recursos que vão ser gerados com a concessão da SEDAI. Segundo o governador, a estimativa é de que o leilão das linhas de distribuição de água previsto para ocorrer em outubro pode gerar 11 bilhões de reais. Witzel disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou a possibilidade de antecipar 2/3 desse valor através do BNDES. Recurso importante porque já iniciaríamos obras de infraestrutura que estão sendo programadas para o Rio e retomamos aí a atividade econômica tão logo nós tenhamos condições de fazê-lo com o controle da pandemia. O governador ainda disse que o pagamento dos servidores públicos não será afetado. E quem também falou com a nossa equipe pela manhã foi Marcelo Crivella. O prefeito falou sobre a vacinação no município e também anunciou novas medidas para a parte do comércio. Aulas suspensas, comércio fechado, por favor, permaneça em casa, sobretudo se você é idoso e tem comorbidades. Já teve tuberculose, tem insuficiência renal, tratou de câncer, se teve asma, ou pessoas que têm asma ou pneumonia, por favor, não se exponha a essa doença, porque é perigosa para você. O isolamento social está mantido pelos próximos 15 dias. E para pessoas com 60 anos ou mais, a vacinação contra a influenza conta com reforço. E agora também no Rio Centro. O Rio Centro está fazendo um drive-thru, é muito mais confortável até do que os postos Detran. E começa mais cedo, 8 horas da manhã, vai até às 6 da tarde. No Detran começa às 10. As pessoas que têm mais de 80 anos vão ser, nas comunidades, vão ser visitadas pelos agentes de saúde da família. E 2.500 médicos e enfermeiros já se inscreveram na prefeitura para levar até 50 doses de vacina por dia para as pessoas que são seus vizinhos nos prédios, condomínios e familiares. O prefeito do Rio também anunciou mudanças para lojas de conveniência e de materiais de construção. Materiais de construção retornam a 0 hora de sexta-feira. E também aquela loja de conveniência dos postos de gasolina, que estão fechadas hoje, a pessoa só pode abastecer. Agora ela vai poder entrar, comprar o produto que quer, paga no caixa, entra no carro e vai embora para casa. Nós não podemos de maneira nenhuma diminuir esse nível de afastamento social, porque está dando bom resultado. Se nós continuarmos com esse sacrifício, com essa renúncia, daqui a 15 dias nós poderemos ir retomando aos poucos as nossas atividades.
E quem descumprir as regras do governo no combate ao novo coronavírus pode ser autuado e até levado para a delegacia. A Natasha Franco está ao vivo e tem as informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Pois é, de acordo com o decreto do governador Wilson Witzel, agora a Polícia Militar e órgãos de segurança, como Guarda Municipal, por exemplo, vão poder abordar as pessoas e até fotografar e filmar as pessoas que estiverem descumprindo as medidas de restrição. Hoje a gente foi a praias da zona sul do Rio de Janeiro e viu que ainda existem algumas pessoas que estão indo às areias, estão tentando utilizar as praias. Não houve abordagem nesse primeiro momento de policiais, mas existe sim. O mesmo aconteceu também em Niterói, na região metropolitana, onde pessoas foram sim retiradas pela Guarda Municipal, porque lá tanto o calçadão quanto as areias da praia estão fechadas por conta das medidas de restrição. Então o governador decidiu, nesse momento, dar força policial à Polícia Militar e à Guarda Municipal para retirar essas pessoas caso elas não estejam cumprindo essas restrições. E aí o que acontece no primeiro momento? De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, o coronel Mauro Frias, acontece uma medida educacional. O policial vai lá e tenta fazer com que as pessoas saiam, tanto de praças quanto de praias ou regiões de grande que podem ter uma aglomeração. E aí, caso essa pessoa descumpra esse pedido, tenha ali um pouco de resistência a cumprir a ordem do policial, aí sim essa pessoa pode ser levada para a delegacia, porque existe um crime no Código Penal de descumprimento de medidas restritivas passadas por governos por conta de problemas de saúde. Então a pessoa pode responder a um crime, Yasmin. Então, nesse momento, o melhor mesmo é ficar em casa. Tá certo. Obrigada, Natasha. E hoje o presidente da Rio Ônibus, Cláudio Calac, afirmou que a operação de ônibus vai parar a partir de sexta-feira, caso não receba ajuda do poder público. Vim aqui fazer um comunicado e um apelo a todos vocês. Sem apoio do poder público, como se viu em São Paulo, por exemplo, as empresas de ônibus não terão como operar a partir dessa sexta-feira. Depois de seguir todas as determinações do poder público, fielmente, não temos mais como suportar o pagamento de insumos básicos como óleo diesel e folha de pagamento de aproximadamente 26 mil famílias, que são os nossos rodoviários. Faço um apelo às autoridades públicas e a todos que possam nos ajudar nesse momento para que a gente mantenha a cidade viva e passe por essa crise todos juntos. Procurada, a Prefeitura informou que mantém canal aberto com todos os consórcios e com o Rio Ônibus e já permitiu diversas concessões ao sistema para que seja adequado à realidade do combate à Covid-19. A Prefeitura disse também que, em breve, uma audiência vai discutir o reajuste da tarifa dos ônibus municipais, mas não especificou a data. E com a falta de material básico disponível, o jeito é improvisar. Pesquisadores de 4 universidades cariocas idealizaram a produção de máscaras hospitalares através de uma impressora 3D. Elas viraram um acessório frequente por parte da população, mas em alguns hospitais estão em falta. As máscaras e outros equipamentos de proteção individual são fundamentais para evitar que médicos e enfermeiros fiquem doentes. Porque afinal, se isso acontecer, quem sobra para cuidar dos pacientes? As equipes de saúde, elas estão adoecendo e você vai precisar repor essas equipes. As internações têm uma média de 3 semanas, 21 dias. Então isso é uma logística muito difícil de controlar. O Ministério da Saúde informou que pretende comprar toda a produção nacional de máscaras. Mas mesmo assim, o esforço pode ser insuficiente. A solução? Usar a criatividade. Aqui no Rio de Janeiro, o esforço para a produção dos equipamentos de proteção está vindo dessas impressoras 3D. Elas produzem o encaixe da cabeça e depois uma viseira é acoplada. Esse protetor de rosto é ainda mais eficaz do que as máscaras para impedir o contágio dos profissionais de saúde. A ideia surgiu de pesquisadores de 4 universidades cariocas e deu origem a uma rede colaborativa com mais de 100 médicos, engenheiros e designers que também passaram a produzir o equipamento em outras impressoras Brasil afora. A capacidade de produção é de 150 protetores por dia e tudo está sendo doado para o Hospital do Fundão. Existe uma demanda muito grande e a gente está produzindo isso e não somos nós que regulamos. A gente está produzindo e a gente está disponibilizando e nós validamos.
Os impactos causados pelo novo coronavírus já estão afetando a economia. Em Volta Redonda, no sul do estado, por exemplo, alguns empresários estão tendo que se reinventar para não precisar fecharem as portas de vez. Carlos é gestor desse restaurante no centro de Barra Mansa, no sul do estado, e está sentindo os impactos do coronavírus nas contas. O movimento caiu quase 70%. Para não fechar as portas, ele teve que mudar o cardápio e se adaptar. Está cadastrando clientes pelo celular e oferecendo a entrega em casa. É o que a gente está fazendo para tentar sobreviver em meio a toda essa crise. E não é só o setor de alimentos ou os pequenos empreendedores que estão sentindo os impactos, não. No polo industrial aqui do sul fluminense, só esta semana 4 montadoras do setor automobilístico paralisaram suas produções e deram férias coletivas para os funcionários. Essa siderúrgica em Volta Redonda é a única que produz folhas de Flandres usadas para alimentos enlatados no Brasil. A empresa optou por dar férias para 1.400 funcionários enquadrados no grupo de risco. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro já aponta que a pandemia irá afetar o produto interno bruto do estado. O nosso PIB era estimado, já foi 2%, esse ano chegou a 1%, 1,6%, chegou a 1%, agora já se começa a sinalizar por um crescimento negativo, dependendo do que vai acontecer na pandemia coronavírus. E a preocupação não é a questão do capital ou do lucro de empresas, é que isso vai bater diretamente nas pequenas empresas, nos pequenos empresários e nos seus funcionários. Parar de trabalhar não é uma opção para muitas pessoas. Tentando proteger a si e aos passageiros, o motorista de aplicativo criou uma solução inusitada. Quem entra no carro já se depara com um recado. A mensagem faz parte da iniciativa desse motorista de aplicativo para enfrentar a crise provocada pela Covid-19. O David acabou arranjando uma forma engenhosa para se proteger contra o novo coronavírus e de continuar trabalhando. Motorista de aplicativo há 1 ano e meio e morador da Baixada Fluminense, ele acabou inventando esse isolamento dentro do próprio carro. Além disso, olha só, tá tudo higienizado. E os passageiros estão aprovando. A reação das pessoas tem sido até meio surpresa para mim. Eles veem o cuidado que eu tenho tido. O plástico não me protege 100%, mas evita que uma pessoa fale ou respire em cima de mim. Por conta da pandemia, ele viu a única fonte de renda ser afetada. Eu fazia em média de 25 a 30 corridas num dia. Hoje caiu para um número de 10. E foi aí que ele teve a ideia. Conta chegando, filho para alimentar, aluguel para pagar. Como eu vou conseguir trabalhar e me manter protegido e evitar de contaminar meus filhos dentro de casa. Foi aí que eu vi e vejo sempre a minha esposa usando aquele plástico filme para cobrir o pote. Aí me veio na cabeça, eu sou dependente somente do aplicativo. E o carro é alugado, eu tenho família, tenho filhos e tem sido horrível para mim. Estou trabalhando, pensando, super preocupado porque dentro de casa estou com mantimento apenas para 1 semana. O David tem até uma rotina de limpeza para garantir a higienização adequada. Quando eu recebo uma corrida em dinheiro, eu recebo o dinheiro, boto onde tem que colocar, passo álcool 70 na mão. Na parte de trás, onde o passageiro coloca a mão, eu espirro água sanitária e sabão e passo um pano úmido. Ele espera que a atitude ajude a aumentar o número de viagens para amenizar um pouco os impactos da crise. Eu gostaria muito se as pessoas me procurassem para amanhã ou depois, quando as coisas voltarem ao normal, começar a me procurar para fazer uma corrida particular, porque iria me ajudar muito, a mim e minha família. E a seguir, a Prefeitura começa a levar para os hotéis idosos cadastrados no programa Saúde da Família. E hoje a Prefeitura começou a levar para hotéis os idosos cadastrados no programa Saúde da Família. Tadeu tem 66 anos. Mora com 2 irmãos e a mãe, que tem 92. A casa fica no Parque União, uma das 16 comunidades do Complexo da Maré, onde as condições de saneamento básico são precárias. O problema principal aqui é o saneamento básico. Então é necessário a gente instalar uma bomba, né? Porque senão você não tem água.
Como é que você vai cozinhar? Como é que você vai lavar roupa? Como é que você vai... Para evitar o contágio nas áreas mais carentes do Rio, a Prefeitura quer abrigar o grupo de risco em hotéis da cidade. Só hoje, 300 idosos vão para 3 hotéis da cidade. As diárias, de até R$ 120 por pessoa, serão pagas pela Prefeitura, que quer aumentar o número de vagas. Nós estamos tentando colocar 1.000 idosos que têm alto risco de pegar a doença e, se pegarem a doença, pelas comorbidades que têm, poderão ir para uma unidade de terapia intensiva. A saúde já identificou esses idosos com alto risco e é a saúde que vai convidá-los a vir para os hotéis. A Prefeitura está fazendo contato com moradores cadastrados no programa Saúde da Família. Mas sair de casa nesse momento não está nos planos da família do Tadeu. Eu preferiria a gente estar ali no seio da família, nós 4 ali. Minha mãe, não, com certeza, ela não iria. Com certeza, ela não vai deixar a casa dela. São moradores de toda a maré. Coronavírus não é um vírus comum. Por enquanto, os avisos continuam na comunidade. E os moradores tentam manter as mãos limpas. E encontrar maneiras de seguir lucrando é um dos maiores desafios para os empreendedores durante a pandemia do novo coronavírus. Panelas com comida fresquinha, marmita pronta, aquela comidinha caseira. Foi na venda de quentinhas congeladas que a Tininha apostou as economias. Tudo ia muito bem até o início da quarentena. Assustou bastante, os clientes deram uma sumida. Foi uns 5 dias, uma semaninha, assim, bem ruim. Mas passados os primeiros dias de crise, o negócio voltou a prosperar. Conversa com um cliente daqui, outro dali, e os pedidos aumentaram cerca de 40%, chegando até clientes novos. E aí o cuidado mesmo foi com novas medidas de higiene para garantir a segurança das entregas. Ele higieniza a máquina na frente do cliente. Eu peço para o cliente pegar um lápis ou uma caneta, digitar a senha com o seu próprio lápis e caneta. E não precisa chegar tão perto, é a distância só de 2 braços, que dá 2 metros, para entregar a máquina. Tantas portas fechadas no comércio desde o início da semana vem deixando empresários e empreendedores bem preocupados. Afinal, como fazer a roda da economia girar se não tem ninguém na rua? Pois é, especialistas no setor afirmam que há luz no fim do túnel e que é possível usar a tecnologia como aliada nesse momento de quarentena. Se capacitar e talvez voltar do período de quarentena com novas frentes de trabalho. Esse momento é um momento exatamente de oportunidades. Então, aquele empreendedor, aquela empreendedora que exatamente consegue enxergar oportunidades, são aqueles que sairão mais fortalecidos. É um momento de aprender, de aprendizado, de transformação de negócios. A ideia é manter a economia girando, mesmo que o cenário seja de ruas vazias. Eu sou muito convicto que novas oportunidades de negócio surgirão para aqueles bons empreendedores que, ao contrário do desespero, veem exatamente a luz no fim do túnel e se informam, buscam, em vez de não fazer nada, preferem exatamente se capacitar numa rede social, num grupo de trabalho, ou então exatamente em programas disponíveis gratuitamente do governo e também de instituições de ensino, várias instituições de ensino disponibilizando gratuitamente vários cursos. Hora de saber como fica o tempo aqui no Rio nos próximos dias com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. E hoje a previsão do tempo vai ser feita aqui, da minha casa. E olha, de acordo com as últimas imagens de satélite, dá para observar o céu ainda bem carregado nas áreas mais ao norte do Brasil. Centro-sul do país tem uma massa de ar mais seco, que cobre boa parte do sudeste, e é por isso que no Rio de Janeiro, se a chuva vier nesses próximos dias, ela vai ser bem fraca e localizada. A capital fluminense terá mínima de 18 graus no comecinho da quinta-feira e a máxima vai chegar aos 28 graus. Em Cabo Frio existe uma pequena possibilidade de chuva, mas é algo muito localizado. O dia vai começar com 19 graus e à tarde vai fazer 26 graus. Em Paraty, a quinta-feira vai amanhecer com 20 graus, o sol aparece e a máxima chega aos 28. Teresópolis com mínima de 11 e a máxima fica em torno dos 23 graus e nada de chuva. E a seguir tem dica de filme no nosso quadro Pensando em Cinema para você assistir aí no sofá de casa.
2 cruzeiros franceses de luxo pediram ajuda humanitária ao Brasil devido à pandemia do novo coronavírus. As embarcações estavam há mais de 10 dias sem conseguir atracar e obtiveram autorização para desembarcar no Rio. A autorização foi dada pela Anvisa com a condição de que os passageiros fossem desembarcados diretamente para um ônibus e levados para aeronaves que os encaminhassem de volta aos países de origem. E agora vem o nosso quadro Pensando em Cinema. Mário Abad traz uma dica de filme para você assistir aí do sofá de casa. Olá, meu cinéfilo, tudo bem? Vocês devem estar pensando, seu cenário mudou. Na verdade, todos nós temos que ficar em casa. Então, até o Pensando em Cinema será feito em casa. A dica de hoje é o seriado Better Call Saul, que é um derivado da ótima série Breaking Bad. Os eventos de Better Call Saul contam a história do advogado Jim McGill, 6 anos antes de sua aparição em Breaking Bad, antes de se tornar o infame Saul Goodman. O seriado está na sua 5ª temporada e mostra Jimmy recuperando a sua licença e se transformando em Saul Goodman. Interessante que nessa temporada, os fãs de Breaking Bad vão começar a ver várias coisas que unem ambos os seriados. A série tem 10 capítulos e, apesar de estar na 5ª temporada, Better Call Saul manteve a ótima qualidade em todas, da mesma forma que aconteceu em Breaking Bad. E lembrando, em tempos de coronavírus, prepare a pipoca, porque o cinema agora é no sofá de casa. É isso, né, gente? Um refresco para a cabeça em tempos de coronavírus. O Jornal do Rio fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá!